O poeta, tradutor, ensaísta, crítico literário, músico múltiplo Augusto de Campos vai ser homenageado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal Fluminense. Nós conversamos com o professor Adalberto Miller, do Instituto de Letras, sobre essa homenagem. Professor Adalberto, como surgiu a ideia, de quem foi a iniciativa de homenagear Augusto de Campos? A iniciativa é do Núcleo de Tradução e Criação do Instituto de Letras. A gente pensou em homenagear o Augusto de Campos e fazer do Augusto de Campos a figura emblemática daquilo que a gente queria no Núcleo de Tradução e Criação, na medida em que a obra dele representa, ao mesmo tempo, esse aspecto da criação. Ele é um dos principais criadores da poesia moderna brasileira, e, ao mesmo tempo, é um dos maiores tradutores do Brasil e, provavelmente, do mundo no século XX. Qual a importância da obra do Augusto de Campos para a cultura brasileira? O Augusto de Campos pode ser considerado o último herdeiro, e talvez um dos mais importantes, da Semana de Arte de 22, né? Porque os poetas concretos, a poesia, o movimento da poesia concreta brasileira, sempre deixou clara a filiação deles em relação, sobretudo, ao Oswald de Andrade. Dentro da literatura brasileira, a Semana de 22 é um momento de ruptura, e, sobretudo, uma ruptura representada pelo Oswald de Andrade. Essa ruptura representada pelo Oswald de Andrade propunha fazer uma poesia de exportação, ou seja, uma poesia que, de alguma maneira, fosse profundamente brasileira, mas também tivesse voltada para esse caráter cosmopolita e universal. E, sobretudo, uma poesia que não abandonasse o seu valor de invenção. E é a partir daí que o Augusto de Campos se destaca como alguém que levou essa proposta de invenção às suas últimas consequências. Além de poeta e grande tradutor, o Augusto de Campos é um crítico literário importantíssimo. E, para além disso, ele é o primeiro e mais importante crítico do tropicalismo brasileiro. Ou seja, ele reconhece o valor de vanguarda desse movimento tropicalista e reconhece a conexão entre o tropicalismo e aquilo que eles estavam fazendo no concretismo. Então, é alguém que tem uma visão ampla dos procedimentos artísticos, criativos, mas é alguém que tem uma visão ampla da arte no Brasil. Por tudo isso, eu acho que ele merece perfeitamente esse título de doutor honoris causa. Em 2022, a Semana de Arte Moderna está completando 100 anos. Como se avalia a herança desse movimento? A Semana de Arte Moderna representou uma ruptura a partir da qual a arte brasileira, como um todo, se transformou e tomou um caminho importante dentro de um contexto global. O conceito de antropofagia do Oswald de Andrade se transformou hoje numa moeda corrente na discussão teórica mundial. O Brasil, criado a partir da Semana de 22, em termos artísticos, a ter uma visibilidade e uma força internacional muito grande. O concretismo aprofundou e levou o Brasil para fronteiras que a gente desconhecia, né? Se transformou, de fato, numa arte internacional. Então, eu acho que a Semana de 22 e o concretismo souberam pautar a ideia de um Brasil novo, um Brasil que fosse capaz de se reinventar permanentemente. E a gente viu heranças disso na bossa nova, a gente viu reflexos disso no tropicalismo, e a gente continua vendo jovens artistas como Arnaldo Antunes, por exemplo, de certa maneira, continuando esse caminho iniciado lá atrás pelos poetas concretos, que foram antecedidos pela Semana de 22. A cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa a Augusto de Campos vai acontecer no dia 25 de janeiro, às 14 horas, e será transmitido pelo canal UF Oficial no YouTube.